Somos amigos da cidade, estamos no ar, hoje uma terça-feira e como ontem, muito chuvosa, né? O dia de ontem foi chuvoso e hoje já começamos o dia chuvoso. Né? Mas o que eu colocaria como um dia chuvoso, um dia gostoso para se estar em casa junto com a família, para levantar mais tarde, tomar um bom café, um bom chimarrão, ou quem sabe estar mais aconchegado nesse dia. Mas não é bem assim, muitos de nós temos que sair, temos que trabalhar, temos que estar no nosso espaço de trabalho e temos que enfrentar algumas situações. E temos que pensar que existem duas situações de casas, de moradias. Tem aqueles que moram num lugar seguro, tranquilo, onde a água passa e vai embora, mas a sua casa tem todo o conforto. E temos aqueles que moram em lugares que a água não só passa, mas ela leva. Ela deixa problemas, ela deixa muito barro, ela deixa situações em que as pessoas não podem entrar nem nas suas próprias casas. As suas casas não têm todo esse conforto que pode trazer aquecimento, que pode trazer um lugar com temperatura agradável. Então, muitas pessoas nesse momento estão sofrendo. Muitas pessoas estão enfrentando um momento difícil por causa das chuvas. E talvez a nossa cidade ainda seja o mínimo dentro do máximo que nós estamos vendo. Mas dentro do estado, muitas pessoas estão perecendo. O que nós pensamos sobre isso num dia e num tempo como esse? Pensamos em nós mesmos? Ai que chuva, ai que transtorno, ai que dificuldade? Ou pensamos no nosso próximo e dizemos, puxa, pessoas estão vivendo situações bastante difíceis. Mas eu quero falar de uma palavra que Maria, mãe de Jesus, ela chega para ele e diz, faça alguma coisa. Acabou o vinho dessa festa e os convidados estão esperando o vinho e não tem mais. E então as pessoas, os donos da festa estão constrangidos. Faça alguma coisa, por favor, por essa festa, por essa família. E Jesus diz para ela no versículo 4 do capítulo 2 do Evangelho de João, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Eu quero colocar essa palavra dizendo que dentro de todo esse texto das bodas em Caná da Galileia, houveram situações de atitude. Maria tem uma atitude e chega até Jesus e diz, por favor, atenda a essa necessidade. Jesus até responde para Maria, não responde brutamente, mas ele diz, calma, eu estou aguardando para que no momento certo eu faça alguma coisa. E logo em seguida ele começa a dizer para as pessoas, tragam isso, tragam aquilo, encham de água, e ali o milagre acontece. Tome uma atitude. Eu e você precisamos entender que temos que tomar uma atitude. Temos que olhar à nossa volta, temos que olhar na nossa vida e temos que olhar também as coisas que estão acontecendo à nossa volta e precisamos tomar uma atitude. E essa atitude cabe a cada um de nós. Primeira atitude que eu quero colocar para todos nesta manhã de terça-feira. A primeira atitude, fale com Jesus, faça o que Maria fez. Ela veio até Jesus e disse, faça alguma coisa. Eu digo que você deve fazer a mesma coisa que Maria fez. Essa mulher privilegiada. Diga para Jesus, Senhor, por favor, faça alguma coisa. Entre, faça alguma coisa. Faça o teu milagre acontecer. E em segundo lugar, realmente você faça a sua atitude acontecer. Faça com que as coisas tenham também transformações à tua volta. Eu sempre digo e vou dizer para encerrar esse momento. Aquilo que é possível que eu e você façamos, nós devemos fazer. Aquilo que foge do nosso possível, você chegue para Jesus e deixe que o impossível dele aconteça. Esse é o programa Amigos da Cidade. Estamos no ar com você nessa terça-feira. Estamos aqui, amigos da cidade. Eu já trouxe esse amigo da cidade no programa, mas hoje eu acho assim que foi bem casual e bem importante. Então nós estamos trazendo aqui o nosso amigo da cidade, o Ricardo Borges, muito conhecido de todos vocês. Bom dia, pastora Jurema, bom dia aos amigos de casa, é um prazer mais uma vez estar aqui com a senhora. Sempre quando eu saio do meu estúdio, eu gosto de passar aqui para falar com a pastora. A pastora sempre traz uma paz muito grande de espírito, viu? Pode ter certeza. Eu estava muito nervoso, estava assim, atormentado. Vim aqui, ela fez uma oração para mim, eu saí daqui tranquilo. Que Graças bom. a Deus. Que bom. E o negócio resolveu, viu? Que bom. Que é mais importante. Essa parte eu gostei. É bom demais. Que bom. Ricardo, olha,
A gente acompanha você, sabe, eu acompanho, eu admiro o teu trabalho. Obrigado também da senhora. Eu vejo assim que você, quando você fala com transparência, você fala com verdade. Ontem, inclusive, eu falei aqui no programa, abri o programa falando sobre o texto, quando Jesus diz, conhecereis a verdade e ela te libertará. Então eu falei sobre a verdade espiritual, que é a verdade da nossa fé, que nós precisamos conhecer a nossa fé, a identidade da verdade da nossa fé. E falei também sobre a verdade de sermos um cidadão, de estarmos participativos como cidadão. O ano passado eu caminhei em muitos lugares e eu disse em muitas situações que eu entendo que para que tudo corra bem, ou melhor possível, do bem, né? Tem que ter a participação de algumas coisas, alguns pilares, né? Para que tudo dentro de uma cidade, dentro de um estado, dentro de um país corra bem. E é o Poder Executivo, que deve funcionar muito bem, tem o dever de funcionar bem, porque ele é pago para isso. Assim também é o Poder Legislativo, ele tem que funcionar bem, fazer o seu papel de acordo. E também eu comentava, aonde eu caminhava, que o povo tem que fazer a sua parte. Se o povo não fizesse, nós, quando eu digo povo, eu estou falando da minha pessoa, da sua pessoa, se nós não fizermos a nossa parte, não tivermos olhos e atenção, para nos posicionarmos, que é a palavra que eu trago hoje, ter atitude, as coisas não vão funcionar. Não é? E eu vejo assim que nós estamos vivendo um tempo atípico nesses dias. Um tempo em que esperava-se que com os jogos, né, Brasil gosta de jogos, participa, eu também gosto, eu gosto de torcer também, e que parece que algumas coisas ficam camufladas, né? O país do futebol sempre consegue camuflar algumas coisas por causa do futebol, né? Leva a torcida para o campo, todo mundo veste a camisa, seja Corinthians, Flamengo, isso ou aquilo, aquele outro, e parece-me que esquecem-se algumas coisas, fica tudo camuflado. E agora, que o país do futebol, e que toda essa situação que nós estamos vivendo no nosso país, que deveria ser um tempo áureo do Brasil para o mundo, e nós temos a representação do povo nas ruas, até mesmo em Campo Mourão. O que você diz de tudo isso, Ricardo? Bom, primeiro que eu vou dizer que eu sou atípico, eu não gosto de futebol. Você é atípico. Não assisto jogo de futebol, não perco meu tempo, mas admiro quem gosta, admiro o torcedor, admiro a Copa do Mundo, a Copa das Confederações, a gente admira tudo isso. O que o povo não admite mais, pastora, e eu acho que isso é importante as pessoas saberem, o povo não admite mais político sem vergonha, político safado, político corrupto, não admite mais gastar bilhões e bilhões de reais em estádios, bilhões e bilhões de reais em situações escandalosas e secretas, sem ninguém saber, e a população sofrer. Perecendo muito. Perece no hospital, nas situações públicas, na situação de tantas e tantas coisas igual está acontecendo no país. Então a população, os 20 centavos da passagem que o Haddad do PT aumentou a população de São Paulo, foi na verdade uma faísquinha. Mas depois a população viu que as coisas têm que acontecer, têm que estar acontecendo, e o povo está nas ruas reivindicando isso. Né? Houve aqui em Campo Mourão um protesto pacífico, um protesto tranquilo, um protesto onde as pessoas falaram, olha, nós não temos educação, a cidade de Campo Mourão está cheia de buraco, a cidade de Campo Mourão está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Tá aí as imagens, pastor. Então, todo mundo está falando isso, porque a gente quer transparência, a gente quer mudança nas coisas. Quer dizer, não tem cabimento, não tem lógica os nossos políticos fazerem e desfazerem no país, o desmando no país, pastora. E aí a gente vê que a política não pode ser levada dessa maneira. Imagine a senhora, né, pastora Jurema, que foi uma candidata a vice-prefeita da cidade, que a senhora não teve... A senhora nunca foi política, a senhora nunca participou assim, como candidata. Aí a senhora é política, e como é que a senhora vai estar aqui com a nossa Bíblia, falando a palavra de Deus, e a senhora por debaixo do pano fazer corrupção, fazer coisa errada? Quer dizer, é uma incoerência. Incoerência. Né? Misericórdia. É misericórdia. Então as pessoas têm que entender o seguinte, os políticos corruptos, safados e ladrões, eles têm que ser punidos, eles têm que ser presos, eles não podem ficar dessa maneira. Então o povo brasileiro está enxergando isso. Quer dizer, a senhora, eu, Ricardo, o programa vai tudo certinho. Daqui a pouco, o cidadão é condenado por formação de quadrilha, é condenado por mensalão, é condenado por um monte de coisa, pastora. E ele assume uma Câmara no Congresso Nacional para representar o povo. Absurdo isso, né? Então, o Brasil tem que acordar. Então, o Brasil tem que acordar.
A presidente Dilma está desesperada em relação a isso. Isso é notório. Notório. A presidente Dilma está nervosa com a situação. Todo mundo está nervoso com a situação. A coisa está chegando a um patamar que vai ter que ter mudanças políticas, tributárias, investimento na saúde e outras coisas mais, porque o povo não aguenta mais. Como disse o presidente Fernando Henrique, né, ex-presidente, o cristal quebrou. O cristal quebrou. Outra coisa que eu vou dizer para a senhora, por exemplo, eu não sei, eu sou um simples mortal, nós estamos aqui longe de tudo, mas, por exemplo, essa semana, nas redes sociais estão divulgando, por exemplo, o filho do Lula, que trabalhava num zoológico, ganhava R$600 por mês, hoje é um multimilionário empresário. Não se sabe como isso aconteceu. Dizem, não sou eu que estou dizendo, nem a senhora, está nas redes sociais hoje, que a filha da presidente Dilma Rousseff, a Paula Rousseff, era funcionária pública federal. E hoje ela tem 20 empresas e está multimilionária. Então qual que é a explicação para isso? Por exemplo, gastou-se, neste ano, 60 milhões de reais com o cartão corporativo dos ministros e presidente da República. Desses 60 milhões, isso é secreto. Quer dizer, ninguém sabe disso. O povo brasileiro não sabe, os deputados não sabem, o senador não sabe, ninguém sabe. Então o povo cansou. O povo cansou da carga tributária, o povo cansou de tudo. Da maquiagem que é feita, dando isso, aquilo, aquele outro, que é uma maquiagem, né? Exatamente. Como também as pessoas cansaram, por exemplo, de ver tantas coisas erradas acontecerem e ninguém fazer nada. Então a população agora, eu já falei, pastora, se o povo souber o poder que ele tem, tirava Nelson Turek, tirava Regina, tirava qual político que fosse nesse Brasil. E eu não estou falando de Campo, não, porque é aqui que a gente vive. A Câmara de Vereadores não presta, vamos para a rua protestar, vamos fazer isso. Pois é isso. A população não sabe a força que tem. Agora o povo também, muitas vezes, não vai numa sessão da Câmara, não acompanha, só acompanha quando é o interesse dele. Pessoa. Né? Então, isso tem que acontecer. Nem interesse pessoa, na verdade, grupos. Exatamente. Acompanham quando é para grupos. Exatamente, e as coisas não podem ser assim. Quando que as sessões da Câmara de Campo Mourão lotam? Quando tem algum interesse de um grupo ou um interesse individual de algumas pessoas. Mais uma vez citando o ex-presidente Fernando Henrique, ontem na entrevista que eu assisti, né, ele dizia que isso distanciou, quer dizer, hoje a política é feita para grupos. Então, aquilo que favorece é a grupo tal, mas não a pessoa, ao cidadão. Isso distancia a chegar até o cidadão aquilo que ele precisa. Porque quando alguém entra no poder, ele tem que pensar no cidadão. Quando ele pensa no cidadão, ele já está pensando no grupo. Mas quando ele começa a pensar em grupos, os grupos começam a se formar e eles começam a tomar conta da política. Tanto por exemplo, hoje, a Receita Federal, ela sabe da sua vida, ela sabe da minha vida, ela sabe da vida de todo mundo. A telefonia, por exemplo, ela tem um mapeamento, isso acontece nos Estados Unidos, quer dizer, tem um mapeamento de tudo que acontece no país. Então o governo, ele centraliza o quê? Todas as informações para que ele possa ser o manipulador das pessoas. Então a senhora paga imposto, o Ricardo Borges paga imposto, a pessoa está em casa nos assistindo agora, está pagando imposto. Esse café da manhã que a senhora fez aqui, querida, você paga lá R$5, 500 gramas de café, R$1,80, R$2 é imposto que a senhora está pagando. O gás está pagando imposto, então tudo está pagando imposto. Só que o que acontece? Nós pagamos impostos e o governo controla a nossa vida através da Receita Federal. E os gastos do governo? Quem que controla? Quem controla? Os gastos na saúde, quem controla? Então, na verdade, pastor, a gente está vendo hoje, por exemplo, Santa Casa, crise, devendo, situação difícil, não tem condições nenhuma mais de tocar Santa Casa, está querendo uma bomba relógio que pode explodir. Campo Mourão tem 35 TIs para 90 mil habitantes e mais de 200 e poucos mil da região. Como é que vai viver dessa maneira? Então se fala em bilhões de reais e não se investe naquilo que deveria. Maternidade de Santa Casa está parada. Tem um negócio de um esgoto lá de baixo, que eu estou vendo ali, está parado em Santa Casa. Não tem equipamento. Então, que política é essa que nós estamos vivendo? Políticas de quê? Para quê e para quem? Políticas egoístas. Exatamente. A pessoa, o ano passado, quando eu entrei como candidata, o primeiro pensamento que eu tinha era, se ganharmos, nós seremos
os empregados vão ter que trabalhar. Eu vou ter que doar o meu tempo. Eu pensava única e exclusivamente na minha pessoa. Eu vou ter que doar o meu tempo. Eu vou ter que doar 4 anos da minha vida, ou seja, quanto tempo. Eu tenho que doar da minha vida. Eu não posso pensar de outra forma. Por exemplo, a política, pastor, eu acho que é legal a política. A política, ela fomenta muita coisa, a política é importante com a cidade. A política... Mas imagine a senhora, quais são os pontos que Camborão só reclama de política? Buraco, iluminação, saúde, segurança, creche. As creches. É sempre o mesmo problema pontual que Campo Mourão está vivendo. Ninguém reclama de emprego mais, não é porque Campo Mourão tem a Tyson, nada disso. Não, a Tyson não salvou, né? É porque, na verdade, Campo Mourão tem uma geração de emprego que falta mão de obra qualificada, o que não tem hoje. Campo Mourão deveria ter um curso para doméstica, um curso para um monte de coisa para poder fomentar a mão de obra qualificada, o que não tem em Campo Mourão. Né? A cidade nova, depois que passar a chuva, pastor, só me fala novamente, a cidade de Campo Mourão vai ter que gastar milhões em operação tapa-buraco. Tapa-buraco. Iluminação pública, não conseguiu trocar as coisas e o povo continua reclamando. As mães estão nas creches que não tem vagas, as vagas estão superadas e o pior, as creches chovem dentro, não tem atendimento. Então as coisas não tá fácil. E o horário das creches hoje? Não modificou em absolutamente nada. Aumentou meia hora, mas isso já tinha lá atrás, então não aumentou nada. Minha opinião, pastora, é uma opinião do Ricardo Borges, e vou falar isso com todo, não é para pegar em ninguém. Creche deveria abrir às 7h30 da manhã e fechar às 18h30. Como que a mãe trabalha no comércio às 6 e vai chegar na creche para pegar a criança às 5h30? Então é errado isso. Então, na minha opinião, independente de situações políticas, a creche deveria, 7h30 a creche está aberta, até às 18h30 a mamãe pode pegar a criança. Mas é o correto, né? Porque é a carga horária da pessoa, né? Então, na verdade, a política discute as coisas, mas não discute aquilo que o povo precisa. Então, isso infelizmente é lamentável. E esse manifesto, pastora, veio para modificar a cara do Brasil, veio para modificar as pessoas e vai colocar, porque a presidente viu a força da população, a força da mídia, a força das redes sociais, para que fazer o quê? Para que a população, olha, eu quero explicações. E vai ter que se explicar. Porque o Ulisses Guimarães dizia, o maior medo do político é quando o povo está nas ruas. O maior medo do político é quando o povo está nas ruas. Isso é muito forte. E se você pensa em ir para as ruas, né, é importante que você vá com a postura da paz, da tranquilidade, de saber que o que você está fazendo é certo, reivindicando realmente aquilo que é correto. Não vá simplesmente porque as emoções estão falando, né, para você estar lá, para você fazer um movimento. Mas você tem que ir porque você tem que entender qual é a causa e o porquê que você está lá. Eu, por exemplo, eu queria que a senhora tivesse ganhado como vice-prefeito para educar como prefeito. É uma posição minha e eu sempre respeitei isso das pessoas. Eu tinha amigos que votavam para o Torozzi, eu respeito. Sim, claro. Eu tinha amigos que votavam para a Regina, eu respeito. Isso é democracia. O meu candidato perdeu, não tem problema. O que eu quero que a Regina seja a melhor prefeita da cidade. Claro, nós não queremos que a cidade perca. Exatamente. Então, nós temos que nos unir para que a cidade ganhe. Então eu quero que a Regina seja uma ótima prefeita. Sim. O que eu acho da Regina como prefeita? Eu acho que ela escuta, ela fala com a imprensa, isso é uma vantagem que ela tem. Tem muitas falhas? Tem muita situação? Tem. Só que ela tem uma boa vontade para fazer a cidade caminhar. Eu sinto isso na prefeita. Só que é o seguinte, se ela continuar da forma que ela está tendo aqui, uma falta de planejamento para a cidade, ela não vai conseguir atingir nada. Vou dar um exemplo para a senhora. No Boca Santa de ontem, havia assim, prefeita Regina disse que não vai construir banheiros públicos na Praça São José. Hoje tem uma nota dizendo assim, a prefeita revê a avaliação e vai construir o banheiro na Praça São José. Então isso, minha opinião, isso não é ofender, é falta de planejamento. Se não houver um planejamento para a cidade, não vai haver um crescimento. Tem que haver planejamento. É o famoso programa de governo. Exatamente. Que tem que existir. Mas é o programa de governo com planejamento, com execução das coisas, colocarem as pessoas certas nos lugares certos. Por exemplo, maior confusão aí de cargo para lá, cargo para cá, um fica bravo porque não colocou cargo de um, outro quer tirar o outro. Então, quer dizer, isso atrapalha o quê? Atrapalha o conjunto político e administrativo da prefeitura, da Câmara e tudo mais. E quem sofre com isso é o povo. É a população. É o povo. As pessoas sofrem.
Nós estamos aqui com o nosso amigo da cidade, amigo pessoal também, Ricardo. E sei que ele já está há horas trabalhando e ele está nos dando esse tempo dele, porque eu acho importante essa semana que nós possamos também trazer alguns assuntos dessa forma. E o nosso objetivo aqui, você que nos assiste, não é levantar situações contra A, B ou C. Isso. Não. O nosso objetivo é, pela nossa cidade, pela cidade de Campo Mourão, o nosso objetivo é trabalhar junto. O nosso objetivo é fazer mais e fazer melhor mesmo, mas de uma forma de unidade, de coerência. Tá? Então, esse é o desejo do nosso coração, né, Ricardo? Eu acho assim, sabe o que, pastora? Porque às vezes, eu vou dar um testemunho para a senhora. Tinha um cidadão aqui na sala que não gostava de mim de jeito nenhum. Mas não gostava de mim, não gostava de mim. Quando foi no domingo, depois das eleições, na segunda-feira eu fui tomar café. Cheguei lá para tomar café, o cara me esculhaçou. Ricardo e tal. 6 meses depois, eu fui tomar café com essa pessoa no mesmo lugar. E eu falei da injustiça que a família dele sofre, que tal. E eu conversei com ele 42 minutos, certinho. E nessa conversa que eu tive com ele, eu expliquei a situação para ele. Aí eu perguntei para ele assim, por exemplo, que mal eu lhe fiz? Nenhum. Que mal você me fez? Nenhum. Então por que a gente está brigando? Política. Então a política, pastora, não se pode brigar por ela. Não. A política você tem que ter, por exemplo, a senhora é evangélica, pastor, eu sou católico. E a gente tem que respeitar a opinião do outro, porque o Deus que a senhora fala naquela Bíblia é o mesmo meu. Uhum. Não é verdade? A mesma Maria, mãe de Jesus, que a senhora fala na Bíblia, é a mesma que eu também gosto. Então, a política ela não pode ser de brigas e confusões. A política tem que ser sadia, tem que ser justa, tem que fazer uma campanha limpa. Ganhou a eleição? Então você ganhou, nós vamos fazer a coisa funcionar por bem da cidade. Claro. Se é um bom político, ele vai ter frutos colhidos. Uhum. Se é um mau político, ele não deve se reeleger. Assim que funcionam as coisas. E uma outra coisa que eu quero falar para a senhora aqui, o político, bom político, ele não pode ter qualquer tipo de coisa para manchar a sua imagem. Não pode ter processo. Esse tendo processo, a população já tem que renegar ele automaticamente. E não é porque a pessoa é má pessoa, porque não foi um bom administrador público para gerenciar o dinheiro público. Então esse manifesto vem para isso, para colocar ordem na casa, para colocar respeito na casa e para que todos os políticos, ou para aqueles que vão entrar na política, coloquem as barbas de molho, porque o povo não é burro. E essa questão agora de dinheiro e tudo mais, a população vai saber onde é que foi, a população quer saber aonde está indo tanto dinheiro e para onde vai. A senhora gosta de futebol, né? Então eu pergunto para a senhora, 48 mil pagantes lá no estádio. Quanto vai dar? Não, deu milhões. Aí eu pergunto para a senhora, para onde foi esse dinheiro? Não foi para o torcedor, pode ter certeza. O povo brasileiro não sabe para onde foi esse dinheiro, infelizmente. Então vamos dizer assim, olha, esse jogo aqui nós vamos mandar aqui um dinheiro para construir hospitais, para construir isso e tal. Ninguém sabe para onde vai o dinheiro. Se é para a FIFA, se é para onde, se é para... Infelizmente é assim. E tudo poderia ser tão melhor, não é? Diferente. Então vamos ter atitude. Estamos fazendo sinal, só tenho 2 minutos, parece que passou tão rápido, Ricardo, viu? E foi muito bom ter você. Obrigada. Eu agradeço a senhora. Deus te abençoe. Amém. Sempre. Quando a senhora tiver a oração, a senhora manda para mim sempre, que eu gosto muito. Pode já. E você pode passar aqui sempre, que eu não acho ruim, não.